o possível fim da escala 6x1, né? Que tem ganhado aí bastante as mesas de discussões Brasil afora. E ontem tivemos mais uma atualização, né? Proposta de emenda à Constituição, a PEC, que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 36 horas semanais, recebeu ontem o número necessário de assinaturas para ser protocolada agora na Câmara dos Deputados. Inclusive, segundo a deputada federal Érica Hilton, né, do PSOL lá de São Paulo, que é a autora da proposta, passava já de 206 o total de assinaturas no início da tarde de ontem. De acordo com ela, a PEC vai continuar recebendo assinaturas ao longo também dos próximos dias. Sobre esse assunto, a gente separou aqui 2 momentos de entrevistas, de visões diferentes, de visões antagônicas a respeito desse assunto. Né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, e a gente vai tentar entender os motivos de ser a favor ou contra agora aqui no Notícia na Manhã. A gente conversa agora, ao vivo, por telefone, com o representante da AJORPM, o diretor financeiro da AJORPM, o Wilson Wegner, a quem eu agradeço a gentileza de nos atender nessa manhã de quinta-feira, véspera de feriado aqui na CBN, Wilson, para entender o porquê que a AJORPM entende que isso traz malefícios, né, em especial para o associado, para o pequeno e médio empreendedor aqui da cidade. Bom dia, Wilson. Bom dia, Beto. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom, na realidade, a ação contrária da AJORPM se baseia na questão dos impactos que essa redução de jornada traz para o pequeno e para a pequena e microempresa, né? Levando em consideração de que se fala em uma redução de jornada de praticamente 20%, sem que haja prejuízo financeiro ao trabalhador, ou seja, ele vai continuar recebendo a mesma remuneração, né? E isso naturalmente vai refletir impacto no custo das empresas de forma geral. E existe esse temor, você acha que também a nível nacional, não só para o pequeno e médio, mas para o grande empreendedor, para as grandes empresas, isso pode ter impacto quase que imediato após a possível aprovação? Ah, com certeza, né? Porque, veja, a proposta do projeto, ela não é ruim, né? Você visa a criação, pela estimativa deles, de mais ou menos 6 milhões de empregos, né? Só que tem que levar em consideração todo o impacto que isso vai trazer para quem produz, para quem vende, para quem presta serviços. Eu vou dar o exemplo de uma pequena empresa de prestação de serviços que, de repente, tem lá 3 colaboradores. A partir do momento que eu reduzo em 20% o tempo de trabalho dessas pessoas, automaticamente, para manter a minha produção, para manter a entrega dos serviços que eu presto, eu deverei contratar mais um empregado. E no caso de uma pequena empresa com 3 empregados, mais um empregado representa 33% do custo da folha, que normalmente uma prestação de serviço representa mais de 50% do custo total da empresa. Então, o impacto ele é muito grande. E você imagina uma indústria aí com 10, 15 mil colaboradores, você reduzir a jornada em 20%, né, dos seus colaboradores, e como é que você mantém a garantia da entrega da sua produtividade? Contratando mais pessoas, ok, mas a que custo, né? E esse custo vai ter que ser repassado ao valor do produto que lá produz, né? Uhum. Então, as pessoas vão permanecer ganhando o seu valor, a PEC ela sugere a manutenção da remuneração, mas nós indiretamente vamos ter um aumento do custo dos produtos, uma inflação, né, notada em cima desses aumentos, e as pessoas vão ter que pagar mais caro recebendo a mesma remuneração. Agora, Wilson, observando especialmente pelas redes sociais, né, o que a gente tem comentado também e visto nas ruas, é um apelo popular pela aprovação, obviamente, porque a gente existe muito mais, né, empregados do que empregadores, né, na escala de CLT nesse caso. Como é que a AJORPM também enxerga esse movimento agora na Câmara Federal, né? Você acha que vai existir algum tipo de pressão também para proteger, né, os empregadores nesse sentido de frear essa discussão na Câmara? Veja, ninguém é contrário à questão de oferecer melhor condição de vida, mais qualidade de vida ao empregado. Veja, as entidades não são contrárias a esse pensamento, que é uma das propostas da PEC, né? O que tem que ser levado em consideração é todo o reflexo causado. E aí, veja, a gente sabe que vai existir uma pressão popular no intuito de, eventualmente,
trabalhar na aprovação da medida, mas é importante também que as entidades organizadas se manifestem e façam alguma pressão em cima dos parlamentares, porque é preciso demonstrar o quanto isso vai ser nocivo em termos de custo para todo mundo, né? Qual vai ser o custo desse aumento, dessa redução da jornada de trabalho, e quais vão ser os reflexos disso para o mercado de trabalho, para o mercado de forma geral, né? Então, eu acredito que vai haver pressão, sem dúvida, de todos os lados, e vai ser interessante que esse assunto seja melhor discutido e talvez lá na frente modificado ou melhorado para que possa atender os dois lados, tanto empregados como empregadores. Para a gente já encaminhar o nosso bate-papo final, daqui a pouquinho o Alexandre Moraes, ministro, fala sobre o atentado em Brasília. Ouviu, só para eu entender um pouquinho melhor, alguns anos atrás, na reforma trabalhista, tivemos um boom, né, de número de CNPJ, substituindo basicamente o que era até então majoritariamente CLT. Você acha que pode ter um movimento parecido também se isso for aprovado na Câmara esse ano? Sim, é uma possibilidade, né? Porque a partir do momento que eu mexo na jornada de trabalho das pessoas, se for necessário, as empresas vão buscar alternativas e talvez a terceirização seja uma dessas alternativas, né? Porque aí, a partir do momento que eu terceirizo a minha mão de obra, naturalmente eu vou exigir desse terceirizado uma entrega que correspondia àquilo que eu tinha quando eu tinha os empregados, né? Então, também uma preocupação, talvez o efeito até possa ser contrário em alguns momentos e a gente acabe, ao invés de gerando empregos, reduzindo a quantidade de pessoas com carteira assinada, né? Nunca se sabe. O reflexo ele é muito imprevisível face a todo o cenário que a gente tem, tem que levar em consideração pela redução dessa carga de trabalho das pessoas. Para fechar, 30 segundinhos, Wilson, alguma outra forma de driblar caso isso seja aprovado para o empregador, de repente um microempreendedor, ao invés de demissão, tem alguma outra alternativa, aquele comércio abrir um dia a menos na semana? Isso vai depender de caso a caso, não? Não, tudo bem, a gente até pode entender que vão haver adaptações, mas eu não vejo como que essas adaptações, num primeiro momento, não vão gerar impactos em termos de resultado para quem empreende, para quem é empregador, assim como para quem é consumidor, né? A conta ela vai aparecer, porque a partir do momento que eu tenho menos capacidade de produção, eu vou ter aumento de preço. Não há como pensar de forma diferenciada. E aí a conta vai ser paga por todo mundo. Não tem como fazer diferente. Tá ok, então. Agradeço demais. Wilson Wegener, diretor financeiro da Jorpem. Daqui a pouquinho uma opinião contrária também pra gente ouvir os dois lados dessa história por aqui.